Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 32, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, itens 5 ao 3, adultério, quebra de confiança e pensamentos inadequados. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavire, agradecemos a presença do Clóvis, do Ney, da Ana e da Michele. Convidamos nosso amigo Ney para fazer a prece inicial. Jesus, amigo, mais uma vez aqui estamos reunidos, rogando o teu coração generoso que nos ampare e que ampare esse ambiente virtual, tornando mais um ponto de luz para todos. Inspire a todos nós na tarefa do Evangelho desta noite e conduza os nossos pensamentos e que a espiritualidade amiga, coordenadora desse trabalho, nos auxilie em nossas lutas diárias, no sentido de não permitirmos que o desânimo esteja presente em nossos espíritos. Que seja em teu nome, Senhor da vida, em nome dos mentores espirituais da nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar mais um momento do nosso Conversando o Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Em que consiste a traição de Judas? A traição de Judas consiste num grande equívoco, infelizmente. Judas é considerado, até os dias de hoje, por alguns cristãos, por algumas religiões, um traidor, né? Tenta falar de Judas resumidamente, porque dá para a gente falar muita coisa da história de Judas. Ele era comerciante e, como ele entendia bastante de contabilidade, ele se tornou tesoureiro do grupo na época. Judas, ele amava incondicionalmente Jesus. Ele admirava muito a inteligência de Jesus, os milagres, tudo para ele era fascinante em Jesus, os discursos. Ele acreditava realmente que Jesus era o Messias, que ele o Messias aguardado há séculos, e ele acreditava que Jesus era o Messias que ia libertar o povo judeu do jugo romano, né? Ia trazer a libertação para aquele povo sofrido. E quando Jesus entrou em Jerusalém, era isso que Judas esperava. Ele ansiava por isso. E não foi o que aconteceu. Ele acreditava que Jesus ia assumir o lugar de rei ali. E Jesus era rei dos pobres, né? Jesus, ele atraía multidões de leprosos, de pobres, ele não atraía as pessoas que Judas imaginava que ele queria, né, na época. O reino de Jesus não era desse mundo, né? E Judas ficou muito decepcionado com o que aconteceu em Jerusalém, ficou muito incomodado, e como ele era impulsivo, ambicioso, imediatista, e ele tinha uma preocupação com o que era material e transitório, ele resolveu agir. Nisso que ele resolveu agir, né, e ele era
ele era comerciante, ele era muito influente, ele resolveu ir conversar com Caifás e com as pessoas do Sinédrio, e ele resolveu arquitetar um plano e nisso entregar Jesus, né, para dentro desse plano assumir ali uma revolução, criar uma revolução para que uma revolução política. Na cabeça dele, Jesus ele podia sim ser um rei, mas ele era fraco porque ele não tinha, ele era uma pessoa amorosa demais, ele não tinha condições de lutar contra aquele povo porque ele tinha muito amor. Então, Judas, ele acreditava que ele podia, ele tinha poder político, ele tinha força militar né, ele podia fazer isso, ele tinha influência para isso. Então, ele foi justamente ao Sinédrio a arquitetar esse tipo de situação para que assumisse esse tipo de poder. Só que o tiro saiu pela culatra. Ele foi lá, negociou esse tipo de situação, recebeu 30 moedas de prata, era justamente o valor de um escravo, e a história a gente já sabe, foi lá, deu um beijo em Jesus, Jesus foi crucificado, né? E quando ele foi cobrar isso ao Caifás e aos outros políticos do Sinédrio, ele foi zombado e aí veio a dor, veio o escárnio e ele viu a besteira que fez, porque não foi nada daquilo que ele tinha planejado, né? A tão sonhada revolução que ele imaginava não era externa, não existia revolução ali, né? Não existia revolução política, a revolução era interna, a revolução que Jesus queria que acontecesse era a revolução interna, era a revolução espiritual. Jesus queria a reforma íntima de todo mundo. A reforma moral das pessoas, como ele sempre pregava, né? Levar as pessoas ao reino dos céus, levar as pessoas de volta ao Pai. E aí Judas cometeu suicídio. Então essa foi a história de Judas, né? Ele acabou enforcado. E foi o grande equívoco dele, mas ele amava Jesus. Então ele, no fundo, ele se enganou, ele não fez as coisas por ódio, ele não traiu Jesus por dinheiro, não foi pelas 30 moedas, né? Não foi, eu vou trair Jesus pelo... Aquele dinheiro era muito pouco, ele tinha acesso a muito mais do que aquilo. Ele realmente acreditava que ele podia libertar o povo, que Jesus podia fazer muito mais, né? Materialmente. Ele não tinha ideia do mal que ele podia estar causando fazendo aquilo, porque ele era imediatista, ambicioso e não fazia ideia da vida futura. É isso. Obrigada, Michele. Qual a visão espírita sobre Judas? Pois bem, Judas Iscariotes, para todos nós, é um dos personagens marcantes na história do cristianismo. Ele aparece na percepção popular como sendo exemplo de ambição, traição. No entanto, a forma como Cristo o trata no Calvário, na condição de amigo, e segundo informações espirituais, o fato de que o Cristo foi, após a sua crucificação, atendê-lo diretamente, indica que ele tenha algum significado pedagógico, para além do que o povo supõe, no nosso entendimento. E considerando que todos os fatos na vida de Jesus têm uma função pedagógica, a interrogação que emerge é a seguinte:
como um personagem que ficou tão execrado na memória dos cristãos pode contribuir para os que seguem o Cristo. Há indícios em várias obras espíritas respeitadas, como no livro da Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, de que o apóstolo ambicioso poderia ser utilizado para realçar realmente a necessidade do auto-perdão e a solicitude da misericórdia divina. A análise do personagem, os eventos que ele protagonizou, bem como os relatos dos espíritos, podem trazer ensinamentos que contribuam para refletir tanto acerca da nossa postura íntima, como filhos de Deus, com respeito da nossa percepção sobre a misericórdia divina e sobre a necessidade do auto-perdão, como um destrave de amarras cognitivas de eternos pecadores, para avançarmos enquanto os espíritos imortais, criados para a perfeição e a felicidade plena. Pois bem, meus irmãos, nesse trecho, Judas comenta de seus sofrimentos posteriores à ação do suicídio, e que suas vidas sucessivas foram de expiações, sofrendo perseguições, de despotadas romanos e inquisidores cristãos. Judas também reforça que seu auto-perdão se dá por volta do século XV. A reencarnação, essa que foi revelada por diversos expositores espíritas, que de conduta respeitável, entre eles Divaldo Pereira Franco, como sendo a personagem francesa Joana d'Arc. Então, meus irmãos, essa reflexão nos faz entender as traições que ocorrem entre os casais no ambiente de trabalho, entre as pessoas amigas e até mesmo familiares, como nós devemos ver o significado. É só isso aí, perdão, viu? Isso aqui, perdão, eu já finalizei. Gratidão. Obrigada, Ney, gratidão. O que podemos entender pela palavra pecado? Então, nós somos imperfeitos. Estamos trilhando um novo caminho para melhorar nosso crescimento. Pensamos coisas ruins, praticamos coisas ruins. Deus não nos criou para nos perder. Ele quer ver a nossa evolução cada dia. Por isso, nos permite a reencarnação. É uma misericórdia dele, né? Porquanto é uma escola que nos oferece o aprendizado por meio das lições vividas. Quando pensamos coisas más e lutamos contra essas coisas más, a gente evolui. Por outro lado, quando pensamos coisas ruins, coisas más, e permitimos que esses pensamentos permaneçam, nós estamos cometendo um adultério, né? Esse adultério pode ser no relacionamento amoroso, ou entre os familiares, entre os amigos, no trabalho, enfim, qualquer tipo de situação. O adultério, na realidade, é uma traição de qualquer história, não é só entre casais. Então, o pecado atrasa a nossa evolução espiritual. Nós precisamos nos esforçar a cada dia para imitar as crianças. Essas, sim, não pensam nada de mal, nada de ruim, pois têm o coração puro, né? Mente sã, corpo são. Portanto, a impureza de coração, a impureza de pensamento, eis aí o significado do pecado. É isso.
Gratidão, Ana. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Paixão é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e a atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. A paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão 908, que traz a resposta para este questionamento. Em resumo, podemos afirmar que uma paixão poderá fazer mal se quem a possui deixar de ter controle sobre ela. Vamos exemplificar para melhor esclarecer. Imaginemos alguém apaixonado por futebol e que todas as suas forças e recursos sejam empregados para acompanhar o seu time, deixando de cumprir deveres com seus familiares e profissionais. Esta escolha demonstra que a pessoa em questão está dominada pela sua paixão, o que acaba prejudicando as suas outras escolhas. Agora, essa mesma pessoa acompanha seu time, mas consegue conciliar sua vida profissional, familiar, etc., sem faltar com suas obrigações na sociedade, apresentando controlar sua paixão. Assim, nós podemos ver, e ainda assim pode transformar isso em algo produtivo, como uma pessoa que, por meio dessa paixão, ajudem jovens a melhor entender o esporte, ajudem os jovens a também ter essa paixão por esse esporte, por esse time, e evitando vícios. Desta feita, observamos que o livre-arbítrio é a chave para colocarmos nossas paixões no seu devido lugar e dominá-las para não sermos dominados. Gratidão, Clóvis. Obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Pedimos para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Certo, então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai universal, agradecendo o amparo, agradecendo a acolhida do nosso dia a dia, por esse nosso estudo de hoje, nosso trabalho de hoje. Vamos agradecer também a espiritualidade aqui presente, que esteve conosco, nos orientando, nos amparando, nos intuindo. Agradecer a Jesus que esteve conosco como convidado de honra da nossa mesa, da nossa sala. E pedir a proteção para a nossa semana, para os nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, enfim, todos os nossos relacionamentos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Assim seja. Assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.